Por que o silêncio de Deus é o maior desafio para sua fé e sucesso verdadeiro? Napoleon Hill. Você já se pegou esperando por respostas que parecem nunca chegar? O silêncio de Deus pode ser avassalador e muitas vezes provoca um turbilhão interior que nos faz questionar nossa fé e nosso caminho em busca do sucesso verdadeiro. É nesse cenário que encontramos Ana, uma mulher que sempre acreditou que a ajuda divina estaria presente nos momentos mais difíceis de sua vida. Contudo, após meses de luta e incertezas, Ana começou a vacilar diante do silêncio gélido que a rodeava, o que a levaria a um estado profundo de frustração. Ana se viu em seu quarto, cercada por paredes que pareciam se fechar sobre ela. O desejo de realizações estava ali, mas a incerteza a paralisava. Ela olhava pela janela e via a vida passando, enquanto sentia um peso nos ombros. O que estou fazendo de errado? E ela se perguntava, buscando um sentido na escuridão do seu silêncio interior. Em uma caminhada solitária, a mente divagava entre pensamentos confusos, dúvidas e um anseio por respostas que nunca vinham. Essa introspecção a fazia sentir-se perdida, mas também refletia seu real desejo de mudar. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Oi? Foi nesse momento de reflexão que Ana decidiu que a dúvida não seria mais seu destino. A partir daí, uma centelha despertou dentro dela. Uma força que já estava presente, mas adormecida. Ela fez uma escolha firme, transformar a incerteza em determinação. A vida não parava e seus sonhos e objetivos exigiam coragem. Com coragem, ela começou a cultivar uma mentalidade de crescimento, acreditando em seu potencial, mesmo quando tudo à sua volta parecia estar em câmera lenta. Ana percebeu que o maior bloqueio era invisível, algo que a impedia de ver sua própria força. Mas ela se lembrou de que a mente tem um poder extraordinário, o poder de criar, de transformar o desejo em realidade, de trazer à luz aquilo que antes estava escondido. E foi assim que, com fé racional, ela tomou a decisão de agir. Cada pequeno passo se tornou um ato de fé. Cada ação, uma construção de seu futuro. Ela começou a se cercar de inspirações, livros, podcasts, pessoas que acreditavam no mesmo sonho que ela. O que parecia ter parado começou a ganhar movimento. A confiança renascia e, com ela, o propósito. A caminhada de Ana não era apenas sobre ela, mas sobre todas as pessoas que se sentem perdidas e sem respostas. A verdade é que, mesmo quando o silêncio é ensurdecedor, a força interior espera por um chamado.
Enquanto refletia, algo dentro dela começava a mudar, mas ainda não sabia aonde isso a levaria. A jornada de autodescoberta e de reprogramação estava apenas começando. A vida que tanto desejamos muitas vezes requer um primeiro passo corajoso, a coragem de ir além da dúvida e abraçar a determinação. Ao longo dessa jornada, que esta mensagem sirva como um convite para você também. A vida que você deseja está à sua espera. A mudança que você busca começa agora. Lembre-se, as maiores transformações nascem de dentro. E você, assim como Ana, tem o poder de fazer essa jornada valer a pena, um passo de cada vez. Ana caminhava, perdida entre seus pensamentos, quando de repente, uma lembrança perdida emergiu como um farol em meio à tempestade. Era uma frase que sua avó lhe dissera em uma tarde ensolarada: "Aproprie-se do silêncio, minha filha. Nele, você encontrará a sabedoria que o barulho do mundo não consegue ensinar." Naquele instante, algo mudou. O silêncio de Deus não era um sinal de abandono, mas uma oportunidade de autodescoberta. Ela parou em seco. O peso que sentia não era apenas de incerteza, mas de resistência. Resistência a acreditar que a resposta estava dentro dela o tempo todo. Como se uma fenda tivesse caído de seus olhos, Ana percebeu que o verdadeiro bloqueio não era a falta de respostas externas, mas a dúvida que havia plantado em seu próprio coração. Com clareza brutal, entendeu que esperar por um sinal de fora era fraqueza. O que realmente precisava era de uma conversa sincera consigo mesma. Era hora de reescrever sua narrativa. Decidiu não mais ser uma espectadora passiva, mas a autora da sua própria história. A partir de agora, não se tratava apenas de esperar. Era sobre agir, mesmo que em pequenos passos. Cada ideia que a aterrorizava, cada medo que a paralisava, agora se tornava combustível. E se o que eu realmente busco está dentro de mim? E se toda essa espera era apenas um convite para que eu me conhecesse de verdade? Nesse momento poderoso, Ana abriu um novo portal em sua mente, e cada fibra do seu ser pulsava com a certeza de que o universo conspirava a seu favor. Uma dança de possibilidades começou a se revelar. O caminho adiante ainda era nebuloso, mas sua determinação agora brilhava intensamente. O que ela não sabia era que a verdadeira jornada estava apenas começando e que cada passo a levaria a um lugar que ela nunca poderia ter imaginado. E você? Qual será a próxima decisão que alterará o curso da sua jornada? O que o seu silenciar interior está tentando te mostrar? As respostas estão mais próximas do que você imagina. Ana parou, coração acelerado, como se 1000 relâmpagos de clareza tivessem atravessado sua mente. Lembrou-se daquelas tardes à beira do rio com sua avó, sempre falando sobre escuta. O silêncio guarda respostas, mas você precisa estar disposta a ouvir. A verdade está na fragilidade dos momentos. Naquele instante, tudo fez sentido. O silêncio de Deus não era um abandono. Era um convite para descobrir a força que habitava dentro dela. Ela sentiu uma onda de emoções, uma mistura de tristeza e libertação. Mergulhou na dor que vinha ignorando. Era a dor de se sentir insignificante, de esperar um sinal externo,
enquanto tudo o que precisava já estava em seu interior. E então, como se um véu tivesse sido retirado, a revelação atraiu sua atenção. A resposta não está no que eu busco, mas no que eu sou. Ana se viu diante de um abismo de possibilidades, onde cada pergunta existencial se transformava em uma chave. O medo já não tinha o mesmo peso. Ele se tornava um guia. Lembrou-se de todas as vezes que hesitou, de quantas oportunidades deixou escapar por achar que não era suficiente. Mas agora ela sabia. Precisava olhar para dentro, deixar a luz da verdade brilhar sobre seus medos e inseguranças. O futuro que ela tanto temia agora pulsava com vida. O desejo ardente de construir, de se libertar da inércia, emergiu como uma chama viva. E naquele momento, a vida se revelava em sua forma mais pura. Não era sobre ter todas as respostas imediatas, mas sobre a jornada corajosa de questionar, aprender, ou principalmente de se permitir falhar e recomeçar. Ana sorriu, uma aura de esperança envolvendo sua alma. Mesmo rodeada de incertezas, ela compreendia que cada passo tinha seu valor. E agora, o que vou fazer com essa liberdade que descobri? O que mais pode ser revelado se eu continuar escutando? E assim, com essa nova perspectiva, a jornada recomeçava, cheia de promessas e perguntas desafiadoras. O universo estava ao seu redor, pulsando com a energia da criação. Estava pronta para mergulhar no desconhecido, ciente de que as respostas estavam mais próximas do que imaginava. Ana respirou fundo, o coração batendo forte, como se quisesse romper as barreiras de sua própria hesitação. E naquele instante, uma imagem clara surgiu em sua mente, como um relâmpago cortando a escuridão. A verdadeira resposta não estava nos ecos de seu passado, mas nas experiências que ela havia guardado como tesouros ocultos em sua alma. Ela se lembrou das dificuldades que enfrentou quando era criança, do modo como sempre se levantou, mesmo depois de ser derrubada. O amor incondicional de sua avó era um farol, um lembrete constante de que a força estava dentro dela, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. A vida não se resume a esperar por um milagre. Somos nossos próprios milagres. Lembrou-se e, com essa consciência, uma onda de autoconhecimento a atravessou. Ana entendeu agora que não era apenas a falta de respostas que a mantinha paralisada, mas a ausência de fé em sua própria força. Eu sou a resposta que procuro. Antes, sentia-se como uma sombra de si mesma, mas agora via seu reflexo se iluminar. O silêncio já não era sinônimo de abandono, mas um espaço sagrado onde a verdadeira conexão com a sua essência acontecia. Ao abraçar essa verdade, ela se viu livre. O medo que a aprisionava agora a impulsionava para a frente. O universo não estava apenas esperando por ela, estava preparando um banquete de possibilidades. E a última peça dessa jornada era a disposição de agir, de se desafiar. A liberdade estava ali, pulsando, e no fundo de seu ser, Ana compreendeu que o próximo passo não era sobre o que o futuro traria, mas sobre quem ela estava se tornando. E agora, enquanto a vida se desdobrava diante de seus olhos, a pergunta fervilhava: estou disposta a reivindicar essa nova versão de mim mesma?
A resposta não estava no que ela sabia, mas em quem ela ainda estava se tornando. O caminho se abria, vibrante e repleto de possibilidades. E o que viria a seguir? Ana respirou fundo, e cada batida do seu coração ecoava em seu peito como um novo chamado. Em um momento de profunda introspecção, a lembrança daquelas tardes sob a sombra da árvore que sua avó adorava a envolveu. O cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros e a sabedoria que transparecia em cada palavra dela retornaram, como se o tempo não houvesse passado. Às vezes, a resposta mais poderosa está nas perguntas que você evita fazer. Olhe para dentro e questione: quem sou eu de verdade? Nesse instante, algo dentro de Ana se rompeu. Com clareza brutal, ela percebeu que o silêncio não era um sinal de fragilidade ou solidão, mas um convite para a intimidade mais profunda consigo mesma. Como um raio de luz penetrando as sombras da dúvida, ela entendeu que havia vivido tanto tempo esperando por permissão externa para ser quem realmente queria ser. E ao mesmo tempo, se deu conta de que essa permissão estava sempre ali, aguardando que ela a reivindicasse. As barreiras impostas por medos e inseguranças começaram a desmoronar. E se tudo que eu busco estiver ao meu alcance, apenas esperando por minha coragem de dar o primeiro passo? Essa revelação pulsava dentro dela como um mantra. O peso da indecisão foi substituído por uma empolgação contagiante. Ana se viu não apenas como uma buscadora de respostas, mas como a criadora de sua própria realidade. O que antes parecia um abismo de incertezas, agora se transformava em um oceano de oportunidades. E naquele momento, a vida pulsava mais vibrante e rica, cheia de potencial. Com um sorriso recém-descoberto, ela se perguntou: e se essa mudança que tanto desejo começar agora? O futuro se abriria como um mapa inexplorado, onde cada escolha e cada passo eram uma nova possibilidade. Ana estava pronta para mergulhar nessa jornada, ansiosa pelo desconhecido, com a certeza de que tudo acontece no tempo divino. Depois de abrir essa porta para sua verdadeira essência, a expectativa fervilhava em seu corpo. O que mais o universo tinha reservado para ela? Essa era a chave para a transformação verdadeira. E só o tempo iria revelar o próximo capítulo de sua história. Ana caminhava pela rua, seu coração ainda reverberando as novas descobertas. E de repente, o caos que era sua mente virou um reflexo da vida plena que ela sempre sonhou. Uma onda de clareza a atingiu com a força de um vendaval. E se o verdadeiro silêncio não estiver aqui para me fazer esperar, mas para me ensinar a ouvir, ela parou. O caminho que antes parecia nebuloso, agora se iluminava com cada passo. Lembrou-se de momentos em que hesitou. Cada vez que se permitiu duvidar de si mesma, estava se afastando da sua verdade. Era um ciclo, um padrão que tinha construído, mas que já não servia. Um grito de libertação ecoou dentro dela. Sou eu quem cria a realidade. O que me impede de agir, de brilhar? Uma memória antiga surgiu. A primeira vez que enfrentou um medo. O frio na barriga antes de se apresentar na escola. A emoção ao perceber que sobrevivera àquele primeiro desafio.
era o mesmo medo que a paralisava agora, mas com um novo entendimento. Esse medo é o seu amigo, não seu inimigo. Ele está aqui para me empurrar, não para me parar. E com essa consciência desbloqueada, Ana decidiu que aquele seria o fim da espera passiva. Agora, ela via o universo conspirando a seu favor, oferecendo um banquete de oportunidades. Sem mais amarras, só perguntas incitantes. Quem sou eu, de verdade? E o que quero do meu futuro? O horizonte se abria diante dela, e a expectativa pela próxima decisão a tornava vibrante. Era hora de se mover, e Ana se perguntava: e se ao invés de buscar a resposta, eu simplesmente criar a minha própria? O futuro estava pulsando, e cada batida era um convite à transformação. Ana respirou fundo, e como se um véu houvesse sido retirado, tudo se tornou claro. A ideia de procurar respostas fora de si parecia tão distante agora. Em um momento de profundo entendimento, ela se lembrou de uma situação de sua infância, o dia em que, sozinha na escola, enfrentou seu medo de se expor, de se mostrar, e na hora, algo dentro dela despertou. Aquela criança inocente, lutando contra a timidez para fazer uma apresentação, era quem sempre estivera ali, vibrante e corajosa. A lembrança a atravessou como um raio, e a chave de sua jornada se virou. E se o que busco não foi desenhado em algum plano distante, mas brota de mim, da minha essência, uma onda de empoderamento a inundou. Era o momento de parar de esperar permissão dos outros, de desligar a voz do medo que há tanto tempo a impedia de agir. Ela percebeu que a ausência de respostas externas era, na verdade, um convite à coragem interior. A expectativa da transformação nunca esteve fora dela, mas dentro, em cada batida do seu coração e em cada escolha que precisava fazer. Ana sentiu as barreiras se desmoronando. O silêncio não era o fim, mas um campo fértil onde a verdadeira voz poderia finalmente ser ouvida. O que mais posso descobrir se me permitir viver agora? O futuro já não parecia uma estrada incerta, mas uma coleção de possibilidades vibrantes, esperando que sua coragem desse o primeiro passo. E ao olhar para frente, uma pergunta a atravessou. Estou disposta a abraçar essa nova verdade, a viver com plena autenticidade? Agora, a jornada a chamava, e Ana sentia uma energia pulsante, como se o universo estivesse conspirando a seu favor, preparando-se para revelar o que existia além de seus medos. O convite estava feito. A decisão, sua. Ana respirou fundo e, com cada gota de ar, sentiu um pulsar dentro dela, como se cada batida estivesse lhe entregando uma nova possibilidade. E então, a revelação a atingiu com a levedura de um relâmpago. E se o que realmente me impede é a crença de que eu não sou o suficiente? E se essa sensação de impotência não é um reflexo da realidade, mas o eco de antigas vozes que eu não sou mais obrigado a ouvir? Naquele instante, como se um véu se levantasse, ela percebeu que o silêncio exterior era apenas um reflexo do que havia dentro dela. Ana se lembrou de momentos de sua infância, quando a coragem a levava a subir ao palco, enfrentar o medo e brilhar.
Lembrou-se do orgulho no olhar de sua avó, do incentivo que a fez superar a timidez. Por que deixei isso se perder? Por que me escondi? O passado agora se tornava um mapa, não uma prisão. Sou eu quem crio a narrativa da minha vida. O coração acelerado, Ana sentiu as correntes que aprendiam se desfazerem. Era hora de olhar nos olhos da dúvida, não como uma inimiga, mas como um guia. Um novo entendimento fluiu. Toda a resistência era uma chance de renascimento. Cada medo, uma porta a ser aberta para algo extraordinário. O futuro a aguardava, vibrante e cheio de nuance. Ela se perguntou: e se eu me permitisse viver essa verdade agora? E se, ao invés de buscar verdades prontas, eu simplesmente deixasse a vida me mostrar o que posso ser? Essa possibilidade a envolvia como uma brisa suave, despertando um desejo fervoroso. Ana estava diante de um novo horizonte, e cada passo à frente pulsava com a energia de uma escolha, uma decisão de não se permitir sucumbir à incerteza, mas de abraçar a vida em sua plenitude. O universo parecia conspirar em seu favor, e a expectativa por descobrir o inexplorado a mantinha viva. A pergunta ecoava dentro dela, um mistério a ser desvendado. O que mais posso revelar sobre mim mesma se eu apenas confiar? E se cada novo dia trouxer uma chance de ser ainda mais? A jornada estava apenas começando. Ana parou, os pensamentos agora girando como uma tempestade dentro dela. Uma lembrança distante surge, um sussurro de sabedoria que a levou a momentos decisivos do passado. Naquele dia quente de verão, sua avó, com um olhar profundo e caloroso, disse-lhe: a verdadeira luz nunca se apaga, filha. Ela só espera o momento certo para brilhar. Os olhos da avó eram como estrelas que a guiavam nos dias nebulosos. E então, a revelação a atingiu como um raio. A luz e a força que buscava estavam sempre dentro dela. E se o silêncio não for uma ausência, mas um convite à autenticidade? Esse pensamento ressoou em sua mente, ecoando com a gravidade e clareza que não sentia antes. Ana compreendeu que não era a eterna busca por respostas externas que a mantinha estagnada, mas a crença de que precisava provar algo a alguém, como se precisasse de validação para se sentir suficiente. Não, chegou a hora de romper as correntes invisíveis que a mantinham presa. Ela se lembrou da criança que foi, que se levantava após cada queda, com um sorriso no rosto. Essa Ana ainda existia dentro dela, não de maneira frágil, mas como uma força indomável, um espírito livre. O medo, que parecia um monstro, agora se apresentava como um aliado, pronto para empurrá-la para o próximo nível. Eu não sou apenas uma buscadora de respostas, eu sou a própria resposta. O coração acelerado, Ana percebeu que a vida que desejava não estava no futuro distante, mas no agora, nas pequenas ações que decidiu tomar. Cada decisão seria uma lâmina que cortaria a escuridão. O universo dançava ao seu redor, pulsando com a energia de criação. E ao invés de esperar pelo amanhã, ela se perguntou: e se a única verdade que preciso em minha jornada é a coragem de ser quem realmente sou? Nesse momento intenso, as chaves da transformação estavam em suas mãos. A expectativa vibrante pelo que estava por vir envolvia cada parte de seu ser. O chamado da vida a aguardava, e Ana sentia que a próxima etapa dessa jornada
não se limitava a respostas, mas a um convite para explorar, para viver em completa autenticidade. O que mais o universo tinha preparado para ela? A dúvida se instalava como um novo impulso, levando-a a crer que cada dia era uma página em branco pronta para ser preenchida com a história de sua vida. Ana chegou ao fim de uma jornada extraordinária, cheia de descobertas, desafios e renascimentos. Ela não é mais a mesma. A luz que outrora estava ocultada agora brilha intensamente. O silêncio que parecia pesado transformou-se em uma sinfonia de autoconhecimento e coragem. Você também pode experimentar essa metamorfose. Está na hora de deixar para trás as prisões mentais e abraçar sua verdadeira essência. O que você faz a partir deste momento definirá sua nova realidade. A vida já está lhe apresentando oportunidades e cabe a você decidir. Vai ficar à margem ou se lança de cabeça na transformação? Não espere mais. Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada de crescimento. Use essa oportunidade para dominar sua mente e seu destino. E não pare por aí. Esmague o botão de like agora! Cada like é uma declaração ao universo de que você está decidido a reprogramar sua vida. Inunde a seção de comentários com suas decisões, descobertas e compromissos. Compartilhe sua verdade, porque ao fazer isso, você inspira outros a se levantarem. E se você conhece alguém que está preso na inércia, compartilhe imediatamente esse vídeo. Seja o farol que ilumina o caminho de quem está perdido e precisa despertar. Lembre-se, esta é apenas a primeira página da sua nova história. Decida-se e siga em frente, com a certeza de que a jornada continua. O universo está conspirando a seu favor.